Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito da história da eletricidade? Eu preparei um material bem interessante aqui para que você o aproveite durante as nossas aulas de eletrônica. Então vamos lá. As primeiras experiências com a eletricidade começaram a ser feitas por volta do século XVIII por Benjamin Franklin, que em 1750 imaginou um fluido invisível de eletricidade e que mais tarde ficou conhecido como corrente elétrica. Em 1897, o Joseph Thomson deu o nome de elétrons a esse fluido, que foi imaginado pelo Benjamin Franklin. Tá? Então, é esses circuitos que nós fazemos aí na protoboard, que ficamos preocupados aí com a passagem da corrente elétrica, a gente deve muito ao Benjamin Franklin na época de 1750, século XVIII. Então, que vocês não estão mexendo com coisas novas, tá? Dos dias atuais. Essa é a primeira informação que eu passo para vocês de grande importância. Então eu preparei esse material aqui que é uma verdadeira cronologia. Veja, aqui na sua casa deve ter uma máquina de calcular. Observando aqui esse registro cronológico, o Blaise Pascal e o Leibniz no século XVII já estavam desenvolvendo as máquinas de calcular, que hoje estão muito mais aperfeiçoadas, obviamente. Então foi uma contribuição de um alemão e de um francês. Agora, o capacitor que nós utilizamos aí nos projetos eletrônicos, ele foi inventado em 1745 por um holandês, Connels. Vamos usar mais os sobrenomes para ficar mais fácil, tá? Então ele foi o inventor do capacitor e fez o modelo dentro de uma garrafa conhecida como garrafa de Leyden. Uma outra informação interessante que nós não percebemos, mas é que é muito importante entender o que é o núcleo de ferrite. Sempre que você tem um cabo conectado a um componente eletrônico, geralmente tem um tubinho. Ali dentro daquele tubinho tem núcleo de ferrite, que é para evitar que outros componentes eletrônicos, outros produtos eletrônicos sofram interferência. Então, o Gavin Knight, o inglês, foi quem inventou aí os núcleos de ferrite, utilizado até os dias de hoje, inclusive nas caixas de som, junto lá com os ímãs que ficam nas caixas de som. E nós tivemos também, por volta de 1780, uma contribuição do Galvani, um italiano. Nós temos alguns italianos importantes que desenvolveram várias coisas na área da eletricidade ou da eletrônica. O Galvani, ele apresentou o efeito de galvanização, essa questão aí de ferrugem, tá? Como você tratar o material para evitar uma ferrugem em função do oxigênio no ar, ou seja, a oxidação. E depois nós tivemos uma grande contribuição do Alessandro Volta, outro físico italiano, que desenvolveu a pilha. Então essa pilha que nós utilizamos aí no dia a dia, a invenção foi de um italiano. Tá? Então, no ano de 1780, 1800, né? Ele morre em 1827 e deixou aí esta herança para todos nós. Depois, os estudos sobre radiação infravermelha começam com Herschel, em inglês, por volta de 1800, e o estudo da radiação ultravioleta, os raios UV, que tanto nos prejudicam, né, provenientes dos raios solares, esse estudo começa aí por volta de 1801. E em 1808, o inglês John Dalton, ele vai apresentar a sua teoria atômica, que é o momento em que os cientistas começam a ter ideia, né, do que é um átomo. Então, o início do século XIX. Em 1820, a eletricidade une-se ao magnetismo e nasce aí o eletromagnetismo, onde o Oersted, um dinamarquês, ele descobre os efeitos do ímã na corrente elétrica. Então esse é um assunto bastante interessante, né? E que deu origem aí à criação dos motores,
que possuem ímãs internos. Em 1821, o Seebeck faz estudos sobre o efeito termoelétrico. Então nós costumamos ouvir, né, uma usina termoelétrica. Então isso aí tem muito a ver com a questão da temperatura e eletricidade. Há uma relação direta entre ambas. Em 1826, o George Simon Ohm, um alemão, ele cria a lei de Ohm, ao qual nos possibilita até hoje calcularmos corrente, resistência de um circuito e voltagem também. Tá? Então, graças a este alemão. Agora, em 1831, Michael Faraday, um inglês, ele mostra que o ímã pode gerar eletricidade em uma bobina de fios de cobre. É por essa razão que eu falei do motor. Então, ele vai estudar a indução eletromagnética e também o início do estudo dos transformadores, que reduzem a voltagem. Em 1833, o inglês Charles Babbage começa a estudar os computadores. O Michael Faraday volta 3 anos depois, né, estudando a eletrólise, a parte da química. Então não dá para desassociar a eletricidade da química. Ambas nasceram praticamente... a eletricidade dependeu da química. Né? Então a química avançou e a eletricidade também avançou, assim como os componentes eletrônicos avançaram também com muita contribuição da química. É por essa razão aí que mais o inglês, o Cook, vai construir os relés que permitem a nós hoje usarmos corrente contínua com corrente alternada em um projeto elétrico. Se você ainda não fez, você vai fazer um projeto aí com relés. E também inicia os estudos do motor elétrico, o Davenport, um americano. O Michael Faraday volta aqui, olha só, 5 anos depois, e começa a apresentar estudos sobre magnetohidrodinâmica. E o Groove, em inglês, inicia estudos sobre célula e combustível, ou seja, baterias, aperfeiçoando, portanto, aí o trabalho do Alessandro Volta. Em 1843, o Ben, o inglês, começa a desenvolver estudos sobre o facsímile, que hoje nem se usa mais. Então esse é um componente eletrônico, é um produto eletrônico que foi muito funcional alguns anos atrás, mas que hoje perdeu efetividade em função dos e-mails. Em 1845, um alemão, Kirchhoff, ele cria a lei de Kirchhoff, que faz o estudo das correntes, da movimentação das correntes elétricas, bem interessante. E o James Joule, em 1847, o inglês, começa a desenvolver estudos sobre magnetostrição. Né? Então, sempre que você pluga uma fonte de alimentação do seu celular na tomada, você pode observar que ele aquece. Então, aquilo ali é o que nós chamamos de efeito Joule, graças ao James Joule, com esse estudo aqui de magnetostrição. O Michael Faraday volta novamente e apresenta o termistor ao mercado. É um sensor, praticamente um sensor aí de temperatura. Hoje nós trabalhamos com sensores nos nossos projetos eletrônicos, então o Michael Faraday era um cara que inventava essas coisas, inventava esses componentes. Em 1854, o assunto computador volta à tona novamente, com a contribuição de um sueco, Schultz. Em 1857, o inglês J.T. Way, ele inventa a lâmpada de arco de mercúrio. Então, os famosos arcos elétricos que existiam em algumas cidades, Nova York, por exemplo, né? Tinham os famosos arcos elétricos que depois foram substituídos por lâmpadas. O problema é que esses arcos elétricos eles eram altamente inflamáveis. Tá? Mas foi o início aí do estudo da lâmpada fluorescente, da lâmpada incandescente, das LEDs. Em 1860, Planté volta ao estudo sobre as baterias. O J.P. Hayes, um alemão, ele desenvolve estudos sobre microfone de diafragma. Perceba que se existiam filmes na época, eram só de movimento, não tinha o áudio. Tá? Então, por quê? Os filmes de Charlie Chaplin dos anos 20 não tinham áudio.
Mas em 1860 já tinha aí um alemão estudando aí a questão do microfone de diafragma. E no mesmo ano, 1860, o J.J. Thomson, em inglês, ele apresenta o elétron, né, com toda a sua característica de carga negativa. Então foi um cientista super importante que conseguiu visualizar dentro do átomo o elétron. Em 1865, J.C. Maxwell, outro inglês, ele começa estudos sobre propagação de ondas de rádio, que vai dar origem aí às ondas de rádio que nos trazem as informações no dia a dia. Em 1876, o americano Graham Bell, ele inventa o telefone, hoje totalmente superado pelo aparelho celular, e o alemão Siemens, ele desenvolve estudos aí sobre o alto-falante de bobina móvel. Tá? Então nós estamos aí com ferramentas interessantes de áudio, de saída de som, de output, né, para o segmento da eletrônica. E em 1878, Crookes, ele desenvolve estudos sobre os raios catódicos, que vai dar origem às TVs, né, os tubos catódicos. Então, deu uma grande contribuição, porque alguns anos mais à frente a televisão passa a fazer parte das nossas vidas. Aqui no ano de 1878, o inglês Swan, ele inventa a lâmpada incandescente de carvão. Olha só, coisa maluca. Não considerem essa informação, porque o Alessandro Volta, ele morreu em 1827, essa informação aqui está errada. Mas em 1880, o Thomas Edison, ele descobre o princípio da lâmpada elétrica. Thomas Edison vai desenvolver vários projetos na cidade de Nova York com o uso de corrente contínua. E depois o Nikola Tesla vai concorrer com ele apresentando a corrente alternada, e aí vai surgir a guerra das correntes entre os dois. E o Westinghouse também no meio. Então, em 1882, foi implantado o sistema de iluminação pública em Nova York, já aí com o material desenvolvido pelo Thomas Edison. Os resistores e os transformadores que vocês já conheceram nas nossas aulas de projetos eletrônicos, eles surgem aqui em 1885, com a contribuição do inglês Bradley. Então foi um inglês quem inventou o resistor, tem o carbono dentro, né, para servir de resistência à passagem da corrente elétrica. E um austríaco inventou o transformador, que é esse aparelho que converte a voltagem de 127 volts em uma voltagem menor para que o seu produto eletrônico funcione com uma voltagem mais baixa. Em 1887, o americano Berliner criou o gramofone, que é praticamente um toca-discos, né? Já também ultrapassado. E o alemão Hertz vai criar a antena. Tem uma grande contribuição aqui, por isso que tem as frequências são medidas em Hertz, graças a este alemão. Em 1888, George Westinghouse, ele vai desenvolver o primeiro motor elétrico com base nas descobertas de Michael Faraday, motor de indução, e vai dar uma grande contribuição para a distribuição de energia através de corrente alternada nos Estados Unidos, distribuindo energia elétrica para todas as cidades, juntamente com Nikola Tesla. Em 1895, o alemão Roentgen desenvolve estudos sobre raio-x. Em 1896, Marconi desenvolve o telégrafo sem fio. Em 1900, o italiano Lombardi inventa o capacitor cerâmico, que é um outro componente que nós costumamos utilizar bastante em nossos projetos. Só que nós usamos o capacitor eletrolítico, não o cerâmico. Mas vocês vão encontrar aí alguns capacitores desmontando aí equipamentos eletrônicos com essa característica cerâmica. Tem também o capacitor de poliéster. Então muita coisa mudou de lá para cá. Em 1901, a lâmpada fluorescente nasce com a grande contribuição do americano Cooper Heite. E em 1902, J.A. Fleming descobre o diodo de emissão termoiônica, ou mais conhecida como válvula. Passou a fazer parte, né, dos rádios e do cotidiano das pessoas, aquela válvula de vidro.
tá? Mas ela esquentava bastante. Então hoje nós temos os transistores muito mais sofisticados e que não aquecem na mesma proporção dessas válvulas de vidro. O inglês Campbell, enfim, apresenta em 1908 a televisão eletrônica e Kerrill o órgão eletrônico. Então, se você tem um teclado aí na sua casa, esse foi um produto desenvolvido no início do século XX. O Jean-Claude, o francês, inventa a lâmpada de neon, ou seja, aquele filamento aquece e é apresentada uma coloração diferenciada, isso surpreendeu muitas pessoas. E o francês, Levigin, em 1914, ele consegue desenvolver um produto que faz a detecção submarina por ultrassom. Ou seja, esses navios, né, emitem ultrassom em direção à profundidade, né, da água e consegue ver a presença de pedras e de outras coisas através desta tecnologia. Em 1919, os americanos Eccles e Jordan desenvolvem o flip-flop, que é um circuito integrado e sofisticado. Em 1924, Watson desenvolve o radar. E Warner Bros. Apresenta aí os filmes já com áudio, em 1926. Então os filmes do Charlie Chaplin, né, que eram todos sem áudio, os seguintes passaram a ter áudio, graças ao Warner Bros. Por isso que você tem aí os estúdios Warner Bros., famoso até hoje. Wisely inventa em 1943 o circuito impresso, este muito presente nos nossos momentos quando abrimos, né, produtos eletrônicos, encontramos os circuitos impressos. O inglês Clark desenvolve em 1945 o satélite de comunicações, mas foram os russos que em 1953 lançaram o Sputnik, criando a guerra a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética no campo aí da era espacial. Em 1946 vai surgir o primeiro computador eletrônico, o ENIAC, com 100 mil válvulas e ocupava espaço de 400 metros quadrados. O teu celular provavelmente tinha a mesma capacidade desse ENIAC ou até mais. Tá? E olha, hoje ele cabe no seu bolso. Em 1947, o físico William Shockley vai inventar o transistor, substituindo, enfim, a válvula. Em 1960, surge a segunda geração de computadores com transistores, com expansão de seu uso em órgãos governamentais e empresas. E nasce a LED, em 1960, que é o diodo emissor de luz. Você está brincando com LED nos nossos projetos? Esse componente aí nasceu em 1960. Em 1970, vai surgir a terceira geração de computadores com circuitos integrados, com milhões de transistores dentro deles. Foi a fase de desenvolvimento dos microprocessadores. Então, se você abre um computador hoje e vê um Intel, né, um microprocessador da Intel, um microprocessador AMD, isso aí nasce nos anos 70. E nos anos 80 surge a quarta geração de computadores com microprocessadores e disseminação do uso dos microcomputadores. Foi uma época bem interessante que eu vivi, em que os computadores pessoais chegam às mesas das pessoas e entram nas casas das pessoas. Deixou de ser um produto usado apenas nas empresas ou nos órgãos governamentais. E no mesmo ano, introdução no mercado dos supercomputadores capazes de processar milhões de operações por segundo. E também a quinta geração de computadores com o uso da inteligência artificial aqui no finalzinho dos anos, ou meados dos anos 80. E em 1984 surge o primeiro Macintosh da Apple. Okay? Então espero que você tenha gostado dessa apresentação, dessa retrospectiva sobre o avanço, né, no mundo da eletrônica. E até o próximo vídeo, tá bom? Curta bastante esse momento fazendo essa retrospectiva conosco. Um grande abraço e muito obrigado.